do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês nesse café da manhã com Jesus, em que eu vim compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração. Peço a você que se inscreva, que ative o sininho das notificações, deixe o seu like e juntos vamos semear a palavra de Deus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje foi uma palavra que o Senhor falou ao meu coração, na verdade, quando eu estava indo deixar minhas filhas na escola e o tempo estava um pouco nublado. E eu pedi às minhas filhas que pegassem o guarda-chuva para levar, porque o tempo estava nublado e por prevenção eu levei o guarda-chuva. E ali, quando eu estava voltando, começou a chover. E quando eu estava voltando, começou a chover. Algumas pessoas que estavam descendo, passando comigo na rua, né, eu escutei as pessoas falarem assim: nossa Deus, uma chuva agora. E eu com meu guarda-chuva na mão, peguei, abri e vim para casa. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: como é bom estar preparado. Como é bom andar preparado. Como pessoas prudentes. E fiquei meditando naquela palavra, porque isso é algo que Deus tem falado muito ao meu coração, sobre prudência, sobre reservas. Como é bom estar com reservas para momentos e dias difíceis. E a palavra que o Espírito Santo soprou em meu coração, porque aquilo eu comecei a meditar e falei: Deus, qual é a palavra que o Senhor vai falar comigo dentro desse exemplo que o Senhor acabou de me dar, que o Espírito Santo havia me dado, sobre a reserva, sobre aquele momento que eu passei ali. E ali o Espírito Santo me fez lembrar da palavra que se encontra em Mateus 25, que fala da parábola das 10 virgens, em que tinha 5 sábias e 5 tolas, né? 5 prudentes e 5 que não eram prudentes, né? E o Senhor ministrou o meu coração sobre isso, como o Senhor já tem falado bastante sobre esta palavra no meu coração. Eu quero ler ela agora, nesse momento, que está em Mateus 25, e vai dizer que o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas já eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À noite, ouviu-se um grito e o noivo aproxima. Saíram para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam no versículo 9: não, pois pode ser que haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As 10 virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Essa palavra que falou grandemente ao meu coração, em que, na verdade, ela fala em diversas áreas comigo. E quando o Senhor ministrou, o Espírito Santo ministrou isso ao meu coração naquele momento, foi ontem, quando eu levei as minhas filhas para a escola, em que eu olhei ali e eu vi: nossa Deus, quando eu abri o meu guarda-chuva, e eu falei: nossa Deus, como é bom estar preparado.
se eu não tivesse trazido o meu guarda-chuva, eu ia me molhar agora. Como foi tranquilo para mim, foi algo tranquilo para mim poder abrir meu guarda-chuva ali. Não tive estresse, não fiquei preocupada de correr, vou me esconder da chuva, de perder, né? É algo que acontece em todas as áreas da nossa vida. Nós cristãos temos que estar preparados para a vinda de Jesus, porque essa parábola fala da vinda de Jesus, mas hoje eu quero trazer ela para outras áreas da nossa vida também, porque nos ensina uma lição para as nossas vidas. Ela fala que estarmos preparados porque quando Jesus voltar, que nós venhamos estar com as nossas reservas. O significado da palavra azeite, do óleo que fala nesta palavra, é a nossa intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus. De nós estarmos com a nossa intimidade com Deus, de nós estarmos preparados. Será que nós temos sido cristãos preparados com intimidade com o Espírito Santo? Com esta palavra eu aprendo que nós devemos priorizar o nosso momento com Deus, o nosso momento de leitura da palavra, o nosso momento de oração, nossa comunhão com o Senhor. Não é só frequentar igrejas, não é só dizimar e ofertar, mas sim nós temos que manter o nosso relacionamento. A chama da oração, da nossa conversa com Deus, acesa. Essa palavra para mim nos falando de reservas, de prudentes e sensatas, também vem me falar não só da vinda de Jesus, da nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus, mas também traz isso para a realidade da nossa vida. E hoje essa palavra também falou comigo na minha área financeira, sobre reservas. Eu tenho passado por dias sobre uma enfermidade em que eu precisaria passar por uma cirurgia. E eu olho para a minha vida hoje e Deus ministra no meu coração através dessa palavra que se eu tivesse reservas, eu hoje não estaria na condição que estou de ficar preocupada, esperando por uma vaga ou para ser chamada para passar por uma cirurgia que eu preciso. Mas diante desta palavra o Senhor fala comigo a importância de reservas, porque quando chegar tempos difíceis, eu estarei preparada e não ficarei como essas insensatas. Mulheres, as 5 tolas que saíram ali e de repente foram comprar e não deu tempo. É a mesma coisa que ministra o meu coração. Porque se hoje eu tivesse para fazer a minha cirurgia, que é um valor bem alto, eu seria como essas prudentes que tinha reserva e faz, mas hoje, como as insensatas, que a gente não sabe nem o dia nem a hora, como tá, como vai ser. E eu vejo que o quanto isso é ruim. E a palavra diz que as insensatas focaram em suas necessidades e não colocaram o seu objetivo em primeiro lugar. Às vezes a gente foca em necessidades do momento, mas a gente não foca nos objetivos principais. Eu quero te falar hoje que o que o Espírito Santo está ministrando ao meu coração é algo muito forte, porque da mesma forma que falou comigo, eu sei que vai falar com você também. E trazendo para o reino de Deus sobre a vinda de Jesus também, porque essa palavra fala em muitas áreas de nossa vida. Qual tem sido a tua prioridade? As insensatas, elas focaram nas necessidades, mas elas esqueceram de colocar o objetivo em primeiro lugar. Qual é o teu objetivo? Será que você tem colocado as tuas necessidades em primeiro lugar e esquecido do primeiro objetivo que diz a palavra: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Talvez você esteja passando por um momento difícil e Deus esteja dizendo hoje aqui para você:
Foca no objetivo. Foca no objetivo. Existem prioridades em nossas vidas que precisam ser focadas de emergência. E no momento que você mais precisar, essas reservas espirituais, financeiras, vão te socorrer. Essas 5 prudentes estavam com as suas reservas. O Jesus voltou, o noivo veio e elas foram. As insensatas ainda foram, diz a palavra. Que elas queriam o óleo que as outras dividissem o que tinha. Mas elas saíram para comprar, porque o que as outras tinham não ia dar certo dividir. Então elas saíram e quando foram, a porta foi fechada. Sobre reservas financeiras hoje, eu quero dizer a você, falar a você também. Não só de espirituais, que é muito necessário nós estarmos com as nossas reservas espirituais para dias difíceis, para a vinda de Jesus e para as nossas reservas financeiras, para momentos difíceis. Quando nós passamos por situações, como eu citei aqui, em que tenho visto a necessidade de, se eu tivesse reservas financeiras, hoje eu não estaria aguardando por uma vaga para passar por uma consulta, para ser encaminhada para uma cirurgia que preciso. Hoje eu já poderia ter feito a minha cirurgia. Se eu tivesse reservas, eu já teria ido, como essas 5 sábias. Mas porque eu não tenho, como essas 5 tolas, que não tinham reservas, foi dessa maneira que o Espírito Santo falou comigo. Eu fico preocupada, posso imaginar como ficou essas 5 imprudentes. E Jesus falou para elas, quando elas voltaram e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Jesus disse, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem a hora que vem. Que nós possamos vigiar. A vinda de Jesus está próxima. Que nós possamos estar com as nossas reservas espirituais. E também esta palavra nos fala hoje sobre reservas financeiras. Que no momento que você precisar, que um parente seu precisar, é tão chato você ver alguém precisar e você não poder ajudar. Mas que você venha estar preparado com as suas reservas espirituais e financeiras. Que você venha estar preparado. Porque dias difíceis vai ter na vida de todo mundo. Pense nisso. Tudo que essas prudentes fizeram exigiu delas prudência e dedicação. É mais trabalhoso. Você priorizar o seu momento com Deus, priorizar a leitura da palavra, priorizar a sua vida com Deus sincera, a sua intimidade com o Espírito Santo, priorizar fazer reservas de segurança, exige de você dedicação e prudência em todas as áreas da sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus está falando comigo hoje, está falando com você hoje também, que vai valer a pena. Vale a pena sim. Porque no dia que você precisar, você será como essas 5 prudentes. Que o noivo chegou, ou que o problema chegou, a necessidade chegou e você estava preparado. A palavra que o Senhor ministra ao meu coração agora, neste momento também, é sobre José do Egito. Foram 7 anos de
fartura e 7 anos de escassez. Mas José se preparou. E no tempo da escassez, José tinha reservas. E muitas pessoas não tinham. Passaram dias difíceis. No tempo de Noé, em que Noé ali era alguém que estava com os ouvidos atentos à voz de Deus. Noé se preparou. Veio dias difíceis. E aqueles que não acreditaram ficaram como loucos, perdidos, desesperados. É como na nossa vida hoje, que Deus fala comigo hoje, eu creio que vai falar com você. Tenha prudência, dedicação. Se prepare para dias difíceis. Tenha reservas espirituais e financeiras para tempos difíceis. Tempos difíceis pode passar na vida de todo mundo. Então, crie reservas. Comece aos poucos. É que nem em vida espiritual. Você não vai começar lendo a Bíblia toda, você não vai começar orando. Você também, às vezes, quem sabe você nunca fez reservas financeiras, você também não vai fazer reservas. Talvez não possa hoje fazer grandes, talvez você tenha muitas coisas para honrar, compromissos. Mas começa de pouquinho. Começa orando um pouquinho. Começa lendo um versículo. Começa guardando um pouquinho do seu dinheiro. Um pedacinho. E conforme você for fazendo, você vai fazendo mais. Porque aquilo vai criando um hábito na sua vida. Porque talvez se isso não é um hábito na sua vida, vai virar um hábito se você fizer sempre. Começa a fazer isso. É isso que o Senhor está ministrando ao meu coração hoje. Que quando chegar o dia, que ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe o dia difícil que vai ser, ninguém sabe o dia que Jesus virá, ninguém sabe quando será o dia difícil, a escassez, o problema que vai chegar na tua vida como de repente, e você vai precisar disso aí. Como hoje eu olho para a minha vida diante de uma situação, precisando passar por essa cirurgia, e que se eu tivesse o dinheiro, eu já tinha feito. Mas o Senhor ministra no meu coração. Começa a fazer. Porque se o Senhor está bradando isso no meu coração hoje, está falando isso comigo hoje, eu vou colocar em prática. A palavra de Deus não adianta a gente ler e não colocar em prática. Nós devemos colocá-la em prática. Nós devemos viver essa palavra. E da mesma forma que Deus fala no meu coração hoje, começa aos poucos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei aos poucos. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Comecei a ler e pedir a Deus. Deus, me ajuda a gostar. E comecei a orar mais um pouquinho. Comecei a contar para Deus mais coisas. Saí daquela oração vazia, aquela oração superficial e comecei a dividir com Deus coisas mais íntimas. Comecei a ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. E hoje eu falo com Deus todas as áreas da minha vida, eu conto para Deus, eu explico, converso, apresento, leio a Bíblia eu necessito, eu já passo o meu dia pensando no meu momento com Deus, de orar, de conversar, de ler a Bíblia. Da mesma forma financeira, começa a guardar, porque no dia que você precisar, você não vai ficar como as 5 tolas, como as 5 imprudentes, desesperadas e sair às pressas atrás daquele algo que estava necessitando, desesperada. Posso imaginar como foi difícil, mas elas foram imprudentes. E as 5 sábias, as 5 prudentes, o noivo voltou e elas estavam preparadas. Estavam descansando, todas dormiram, todas. Só que aquelas tinham 5 que estavam dormindo, mas estavam preparadas, e 5 que estavam dormindo, mas não estavam preparadas. Se prepare para tempos difíceis. Se prepare para a vinda do nosso noivo. Se prepare para a vinda de Jesus e para tempos difíceis em sua vida. Se prepare. Essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Da mesma forma que Deus falou comigo, eu sei que vai falar com você também.
Seja um missionário, curta, compartilha, se inscreve no canal e juntos vamos semear a palavra de Deus. Fico feliz de você estar aqui todos os dias, estudando a palavra do Senhor e juntos vamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Se amanhã meu Pai permitir, eu volto. Deus abençoe.